Boa noite, meus amigos do canal Candeia de Maria. Mais uma noite estamos aqui para fazer uma breve reflexão. Gostaria de falar hoje sobre a lei da reencarnação. Sim, lei da reencarnação. Não é dogma, não é crença, é uma lei. Sendo uma lei universal, eu venho refletindo por que será que tantas pessoas sofrem hoje em dia. Elas têm a casa para morar, elas têm emprego, têm família e têm um transtorno de ansiedade imenso. Medo, que gera ansiedade, que gera emoções e que gera, vamos dizer, doenças e dificuldades físicas. Penso assim, se fosse uma pessoa que acabou de chegar na nossa sociedade hoje. Pensamos, isso aqui é uma analogia fictícia. Ela chegou aqui, ela ficou 50 anos congelada. Vamos pensar que isso pudesse existir. Ela começa a viver nesse nosso mundo, mas ela só começa a viver do jeito que ela para sobreviver aqui, né? E ela começa a tomar multa, ela começa a não saber como lidar com as coisas, ela não tem mais documento porque não sabe mais como manter CPF, porque hoje a gente vive de acordo com muitas regras e leis. Então, em vez de, o que essa pessoa precisaria fazer? Ela precisaria parar e começar primeiro a estudar as regras, as leis, os conceitos da sociedade, para daí conseguir se equilibrar com a sociedade. Então, o que eu quero dizer? Que eu preciso, às vezes, dar uma parada e estudar primeiro o que eu sou. Eu sou um espírito, um ser imortal. Tem início e não tem fim, ok? Meu corpo vai morrer, mas eu não sou o corpo, eu vou continuar. Aonde eu vou estar? Aonde eu vou habitar? E depois de estar lá, quanto tempo eu vou ficar? E a reencarnação me diz que eu vou habitar esse ambiente espiritual e depois eu vou retornar para cá. Porque pode ter certeza que nós que estamos aqui trabalhando na casa espírita, assistindo numa casa espírita, a gente não está perto de ser espírito puro, de jeito nenhum. Por que eu falei espírito puro? Porque segundo o entendimento espírita, a partir do momento que você chega a espírito puro, puro espírito, que não tem mais nada de matéria, você está livre do ciclo da reencarnação. Pode ainda reencarnar, não mais por necessidade, mas você pode reencarnar como, vamos dizer, não mais como um aluno, mas como professor. Ok. Dentro dessa lei da reencarnação, eu acreditar ou não nela, não importa. Vamos dizer, para eu estar livre ou não dela. Porque como a lei da gravidade, quem de nós entende certinho como a lei da gravidade? Se não tiver algum físico aí, não entende. Mas a gente está condicionado a ela. Lá na antiguidade, eles nem sabiam que existia, mas estava condicionado a ela. Então a reencarnação, a gente está condicionado à lei da reencarnação. E dentro desta condição, é bom a gente buscar compreender e ter certeza disso. A primeira vez que eu escutei falar em reencarnação, vou ser sincero para vocês, foi lá no Salão Grande do Operários do Bem, numa aula de ESD é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Na época o meu monitor lá era o Guto. E quando eles falaram da reencarnação, eu gostava dos outros assuntos, do espiritismo já, conhecia bem pouco, né? Sempre gostei de falar de espírito, de fantasma, com meus fatos, a história. Mas quando falar de reencarnação, eu vou nascer, vou ser outra pessoa. E daí eu não vou lembrar dos meus parentes. Meu, que loucura de bater a cabeça esses loucos aí, né? E depois eu comecei a estudar. Eu vi, meu Deus, como eu consegui olhar o mundo sem entender a lei da reencarnação? Porque ela explica tudo que eu tinha dúvida. Se Deus existe, uma dúvida, Deus existe, né? E a gente sabe que Deus existe, mas antes eu não tinha essa certeza. Tá, se Deus existe mesmo. Bom, mas eles dizem que Deus é bom. Eles falam que Deus é justo. Por que uma pessoa nasce perfeita e a outra nasce com uma deficiência física, uma dificuldade física? Por que um nasce rico e o outro nasce na pobreza? Por que uma pessoa que se cuida, que é boa, ela morre de um câncer com 17 anos, com 5 anos? Por que uma criança já nasce com câncer? Então a reencarnação, a primeira coisa para mim, foi aonde ela pôde explicar que Deus é justo e bom sim.
E tudo são oportunidades que quando a gente, vamos se dizer, fere a lei de Deus, a gente acaba sofrendo. Ah, porque Deus nos pune? Não, porque Deus nos permite experimentar as dificuldades para podermos melhorar, evoluir e não errar mais. Simples. Não é punição que um espírito nasça com o corpo com dificuldades físicas. É a única necessidade para que aquele ser, aquele espírito, ele seja um espírito perfeito e ele siga na evolução para a própria família que o recebe, que não é por acaso. Aquilo não foi um defeito. Aquilo foi perfeito, porque Deus queria tudo. Então a reencarnação, ela nos dá a condição de nós nos melhorarmos. É uma vida com várias experiências físicas. Ah, mas o véu de esquecimento, então eu esqueço tudo? Não. Eu posso não lembrar de quem eu fui na última existência. Mas eu tenho o quê? As minhas facilidades, as minhas aptidões, as minhas... Por exemplo, eu acho muito bonita a música, o violão, mas Deus me livre, me parece um bicho de 7 cabeças para aprender esse trem, sabe? Então, por isso que nem praticamente a única coisa que eu consegui tocar nessa encarnação foi 2 colheres batendo na coxa, né? Então, assim, outras pessoas já pegam ali, já desenvolve, algumas pessoas, às vezes, nem fazendo aula, pega sozinho, né? Já a questão assim, com animais, com cavalo, que eu gosto de lidar, eu tenho uma facilidade muito grande para treinar um animal, tal. Eu não... Aquilo tá meu, tá interno, porque eu trago comigo aquilo. A minha esposa, eu encontrei... eu conheci a minha esposa na Hollywood em Laurentinho. Na verdade, eu reencontrei ela lá. Reencontrei, porque o nosso processo reencarnatório, ele era feito já para a gente se reencontrar e casar. Então lá eu vi ela a primeira vez nessa sua vestimenta física dessa existência, não é? O nosso filho que a gente recebeu em casa, espírito já de muitas existências, a gente sente isso, sabe? A gente encontra no vínculo de amigos que não são sanguíneos, muitas vezes espíritos muito próximos, espíritos familiares. E outras pessoas que a gente, por acaso, às vezes, nunca nos fizeram nada, a gente tem uma antipatia. A gente, nunca me fez nada, mas não vou com a cara, não suporto o cidadão. Porque a energia, isso está lá dentro de nós, mesmo não estando no consciente, mesmo não estando ali. Então a lei da reencarnação, ela não é mais apenas uma crença, ela não é algo que o Espiritismo inventou. Isso já é lá do indiano, já é do egípcio, e lá na Grécia Antiga, a gente vai ter 3 grandes filósofos, Pitágoras, Sócrates, Platão, que viviam de acordo com a lei da reencarnação, com um nome diferente. Eles chamavam de metempsicose, transmigração de almas. Mas eles viviam de acordo, não é que eles tinham como teoria, como hipótese. Eles tinham tanta certeza disso que eles viviam de acordo com isso. O que é viver de acordo com isso? Eu procurar ter um equilíbrio na minha existência, para que na minha próxima existência eu possa novamente estar aqui estagiando, mas de uma forma progressiva, melhor. Porque segundo o Espiritismo a gente não regride, mas a gente não regride o quê? Hoje eu sou um espírito no estágio da razão, predomina a razão. O animal é um espírito que predomina o instinto. Então até na Grécia Antiga entendia-se que se você fosse muito ruim mesmo, você poderia até voltar a reencarnar no animal. O Espiritismo sabe que isso foi um equívoco que eles tinham, né? Mas o porquê disso, né? Então é um assunto mais longo para explicar o porquê eles pensavam dessa forma, mas tem uma explicação dentro da doutrina que são dentro dos degredos planetários, né? Não é assunto para hoje, mas quem quiser estudar degredos planetários vai explicar por que dessa crença que espíritos ainda traziam que a gente poderia reencarnar num corpo de um animal. Então não, a gente não regride a um estágio de animal. Só que a gente pode o quê? Prejudicar ao nosso ser espírito. Então digamos assim, aqui eu vou usar de exemplo, não estou fazendo crítica à pessoa e julgamento, vou usar de exemplo.
A sociedade já nos diz, nos prova que o fumo, o cigarro, ele é prejudicial à saúde, né? Ele pode causar um efizema, um câncer pulmonar, né? Então, mesmo eu sabendo disso, e se eu vier a fumar muitos anos, e eu me causar um câncer no corpo físico, e vier a desencarnar por isso, pode ser que eu leve comigo esse enfisema, vamos se dizer, no perispírito, no corpo sutil. E numa próxima reencarnação, mesmo que eu não fume, eu posso trazer uma deficiência, uma asma, sabe, problemas de garganta, ou até adquirir um câncer sem nunca ter fumado, câncer de pulmão. Uma amiga minha, já desencarnada, uma vez ela me comentou, ela disse, como pode? Meu irmão de 17 anos nunca fumou, nunca chegou perto de cigarro e morreu de um câncer de pulmão. A reencarnação explica isso. Ah, Deus castigou? Não. Ele sarou a ferida naquele momento. Ele sarou essa ferida. Então a reencarnação, na verdade, ela, vamos dizer, é um processo natural de crescimento, de evolução. E a gente conhecendo isso, a gente vai começar a ter uma vida de uma forma talvez um pouco diferente. Que eu vou começar a analisar, pô, se eu estou aqui, para que eu vim? Eu vim só para trazer prazer para o meu corpo? Só para buscar matéria, para adquirir? Eu não vou levar nada comigo mesmo, né? Então, assim, esse processo reencarnatório, essa existência, que é tão difícil para vir para cá. A gente tem tanto medo de morrer, mas o processo de renascer é muito mais doloroso, é muito mais difícil. Nós voltarmos ao mundo espiritual é algo natural. Ah, então o Edson não tem saudade de alguém que parte? Tem saudade, porque eu não tenho mais o calor humano, mas eu não tenho desespero de acreditar que eu nunca mais vou ver, eu não vou mais sentir. Eu sei que eu vou continuar me comunicando ainda agora, porque eu posso me comunicar, por exemplo, à noite, no desdobramento noturno, na hora do sono. Quando eu estiver em equilíbrio, porque se eu estiver em desespero e eu chegar perto da pessoa que eu ainda amo e continuo no mundo espiritual, e já está no mundo espiritual, se eu chegar perto eu posso prejudicá-la. Então os guias não me levam. Quando eu estiver mais equilibrado, eles vão conseguir fazer esse encontro. O dia que esse familiar estiver muito bem, ele pode até vir nos visitar. Então a reencarnação, ela já é um assunto debatido nas academias. Ela já é debatido pela ciência. Nós temos aí um médico, Ian Stevenson, quem quiser pesquisar, Ian Stevenson, médico americano, psiquiatra da Faculdade de Virgínia, desencarnado já em 2008. Ele deixou catalogado mais de 2.000 casos de crianças que lembraram das vidas espontâneas, lembraram das vidas anteriores espontaneamente. Crianças que, por algum motivo, elas relatavam a sua última existência. E eles pesquisaram mais de 10.000 casos em 30 anos de trabalho científico. Mais de 10.000 casos. E 2.000 casos foram comprovados cientificamente. 8.000 casos foram refutados por falta de provas. Mas que ciência essa academia, esse doutor utilizou para estudar algo que é metafísico, algo que é além daqui? Como fazer isso? A mesma ciência que a polícia científica utiliza para desvendar crimes, conhecida como ciência qualitativa. Porque não dá mais, digamos, o crime já aconteceu. Existe o quê? Apenas fatos, depoimentos, reconstituições de crime, e eles vão juntando um monte, vamos dizer assim, vários aspectos de provas, levam ao Tribunal de Justiça, e dentro dessa mesma ciência a sociedade aceita aquilo como prova. Mas no meio acadêmico eles ainda não querem aceitar isso como prova, porque o meio acadêmico ele ainda está muito materialista, né? Ele ainda está muito assim só naquela ciência empírica, que é aquilo que pode medir. Vai dizer, você tem 1 quilo e tem 30 centímetros. Então, você pode pegar aquilo, pesar e medir. Essa é uma prova científica empírica, né? Agora, e essas outras provas, né? Elas são provas também. Está comprovado. Não é apenas o dele, ele é apenas um exemplo. Nós temos um outro escritor chamado Brian Weiss.
ele é médico também, psiquiatra e era terapeuta de regressão. E ele era ateu, ele não acreditava em Deus e nem no espírito. Só que ele fazia regressão até o útero. E certa vez uma paciente passou do útero, passou e começou a descrever outras coisas. Estando em um estado de transe de hipnose, o paciente não mente. E tudo é gravado. E tudo que ela falou foi relatado. E com isso ele foi pesquisando. Então o que ele diz? Não acreditando, mas me deparando com o fato, não pude negá-lo. E precisei tomá-lo a fundo de estudo. Hoje ele é um médico, escritor, que acredita, e não apenas acredita, que sabe das vidas passadas. Ele é um escritor reencarnacionista. E o que ele quer dizer com isso? Ele não está ligado à neorreligião. Ele não é espírita. Ele é um cientista. Nós temos Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, antes de ser escritor, ele foi médico. Ele se formou completamente cético para a época a qual ele vivia, do século XIX. Mas quando ele percebeu os livros do Espiritismo, a teoria espírita, o que aconteceu? Ele percebendo isso, ele viu que algumas pessoas davam parecer positivo para o Espiritismo e outras davam parecer negativo. Aí ele viu que aqueles que davam parecer positivo de verdade, eles tinham estudado a doutrina para falar. E os outros, eles não tinham estudado, eles simplesmente negavam. O que ele chamou de negação a priori, sem buscar a ver. E os que julgavam correto, ele chamou de julgamento a posteriori, depois de ver. Então ele se botou a estudar todos os livros e replicar as técnicas de sessões mediúnicas na sua casa. Ele levou 10 anos para isso. E dentro desses 10 anos, ele chegou a uma conclusão e escreveu um livro, A Nova Revelação, dando um parecer científico e positivo de toda a doutrina espírita, inclusive da reencarnação. Então, por que eu estou querendo aqui trazer, vamos dizer, uma crença? Mas não uma crença, eu estou dando argumentos para que façam que cada um que esteja assistindo, que ainda não entende a reencarnação, ou que apenas acredita na reencarnação, que ele possa buscar estudar mais para ver que isso é uma prova, que isso está tão comprovado como a questão da Terra, que ela era tida como sendo o centro do universo. Muitas pessoas foram queimadas por negar isso, como Giordano Bruno, e hoje sabe-se já, e há muito tempo sabe, desde o século XVIII também, que a Terra não é o centro do universo, porque está comprovado. Você precisou sair lá fora, ir numa espaçonave e ver, não, você acredita nos estudos que são trazidos, mas você entende, né? Então essa é a questão, a gente estudar e entender a reencarnação como uma lei. E o que tudo isso tem de bom, então, de reflexão para nós? O que ela nos traz de bom? Cara, ela é um conforto enorme. Ela é um conforto que, tipo assim, ó, eu vou em um velório, eu olho para aquele vestimenta física e penso, onde está esse espírito? Será que está completamente desligado? Desculpe bater aqui na câmera. Será que está completamente desligado já do veículo físico? Será que os espíritos estão acabando o desligamento? Será que ele está em estado de sono? Será que ele está aqui do lado me vendo? Será que ele está lá na casa espírita já recolhido? Para que colônia será que ele vai? Quando será que ele vai despertar e nós podermos nos encontrarmos em sono? Essas são minhas conjecturas. Porque eu tenho certeza que o espírito continua, porque a reencarnação me dá essa certeza. Então, eu sepultar alguém que eu amo, o corpo, tendo certeza que eu estou sepultando a veste, que eu tenho que dar o respeito, mas que não é ele, que ele não está lá no cemitério, que eu posso estar lá no cemitério se eu gostar de ir, mas que eu não preciso ir lá para me comunicar com ele, que eu me comunico com ele em telepatia, que tudo que eu penso, que eu mando, ele recebe, e que um dia nós vamos nos ver no mundo espiritual, e provavelmente podemos estar novamente em experiências físicas juntas, que as minhas falhas dessa existência eu vou poder recuperar em outra, que aquela criança que não pode jogar bola hoje com seus amiguinhos,
porque ele é, vamos dizer, cerceado a sua liberdade de correr por alguma deficiência, mas na vida futura ele vai jogar bola. Isso, para mim, é um conforto imenso que a lei da reencarnação nos traz. E é uma das maiores oportunidades que Deus oferece à criatura. Então, meus irmãos e amigos, vamos estudar um pouco mais sobre o Espírito, sobre o que nós somos. Vamos começar a dividir esse tempo desse mundo material para que possamos apaziguar o coração, para que possamos relaxar e deixar as águas do rio correr. Não vamos querer desviar os rios para onde acreditamos ser necessário. Vamos deixá-la fluir, que assim cada vez vai ficar melhor. Então, meu muito obrigado pela atenção de todos, uma ótima semana e até a próxima quarta, que estaremos novamente, a Fraternidade Espírita, trazendo uma reflexão aqui no nosso canal. Muito boa noite.